Oi, boa tarde, aqui é a doutora Cristina Aguiar com os vídeos do canal Neuropediatria para você, para o grupo que me pediu epilepsia. Hoje eu vim falar de uma coisa que eu acho que é básica em todas as epilepsias. Primeira coisa, que todos os medicamentos usados para epilepsia, eles possuem meia-vida, então eles têm hora para ser dados. Então, tem que se respeitar a meia-vida do medicamento. Então, medicamento 2 vezes ao dia, na verdade, quer dizer de 12 em 12 horas. Medicamento 3 vezes ao dia, quer dizer de 8 em 8 horas. Esses horários precisam ser colocados e devem, na medida do possível, serem respeitados. Atrasos pequenos de 5, 10 minutos não vão, na grande maioria dos pacientes, não haverá um grande prejuízo. Mas atrasos e usos irregulares vão causar um prejuízo, porque o medicamento é dado, ele é absorvido, ele sobe na sua dosagem sérica, quer dizer, na sua concentração no sangue, na sua ação, e ele é usado, então ele começa a cair. Então é feito um pico e uma queda, onde terá a nova dose, que vai ter um novo pico. Então, esses picos foram calculados. A maioria que eu estou falando, os medicamentos de primeira linha, que são os iniciais, todos podem ser dosados, que é fazer a dosagem sérica do anticonvulsivante. Fenobarbital, carbamazepina, ácido valproico, difeniloidantoína, todos são dosados. Quer dizer, nós podemos pedir um exame onde eu vejo qual a quantidade que eu possuo desse medicamento no sangue. Isso é importante para o controle da epilepsia, porque na pediatria a gente calcula pelo peso e na neuropediatria também, porém existe uma variação na absorção de indivíduo para indivíduo. Tem pessoas, por exemplo, que podem absorver muito mal a carbamazepina. Então você fez o cálculo pelo peso, está correto, quando você faz a dosagem sérica ela está lá embaixo. Então eu preciso dar um volume maior porque a porção que ele absorve é pequena para que ele possa fazer uma dosagem sérica terapêutica. Então existem níveis, intervalos terapêuticos quando você pede o exame de dosagem sérica. E muitas vezes o não controle das crises é causado pelo uso irregular de medicação e às vezes pela má absorção do medicamento que não foi visto porque não foi solicitada dosagem sérica do medicamento. Então, são coisas que devem ser pensadas. Outra coisa muito importante, que eu acho importante, é que você tem que ter uma relação com o seu neurologista, é uma relação duradoura e de confiança. E você tem que saber o que é que ele está querendo fazer, como é que ele está pensando. Porque quando eu entro nos casos de epilepsias refratárias, as coisas vão se complicando. Eu vou tendo associações de medicamentos com interações entre esses medicamentos. Então, eu preciso fazer ajustes, eu preciso fazer incrementos de doses, eu preciso, às vezes, trocar um medicamento, eu preciso associar medicamentos, eu preciso de um calendário de crises para que eu saiba, porque, às vezes, as mães... Claro que a pessoa não tem todo dia 2 crises, mas eu preciso fazer uma média. Então, nós usamos calendário de crises em pacientes com epilepsias refratárias, porque eu fiz a introdução de uma nova droga. Essa droga, essa substância, foi boa ou não? Como é que estão as crises? Ah, doutora, eu não sei, ela está tendo muito assim, está tendo muito acolá. Sim, mas muito quanto? Muito menos ou muito do que ele tinha antes? Eu preciso ter parâmetro. Se isso não for anotado, eu não consigo ter parâmetro. Qual foi a minha conduta que foi boa? Qual foi a minha conduta que não foi boa? Então a comunicação precisa ser muito clara entre a família e o neuropediatra. E existe uma relação que é uma relação de confiança, que é um cristal. Quebrada essa cristal não se conserta mais. Então, se você por acaso não confia no seu médico, procure outro, porque você não consegue fazer essas mudanças e conseguir manter-se num tratamento em casos mais complicados de epilepsia, se você realmente não confia no seu neurologista.
Então é necessário, e quando se quebra é muito difícil se consertar. Quando por acaso o paciente quebrou, ou então o próprio médico, a paciente não realizou o que o médico propôs, não realizou, mexeu na droga, mexeu sozinho, eu subi o remédio, eu parei de dar, eu não quis mais dar e sem comunicar. Então, assim, é muito complicado, já é uma doença muito complicada, porque eu tenho um grupo muito grande de epilepsias simples, onde eu vou usar o primeiro anticonvulsivante, eu vou fazer o controle total de crise. Isso não é a exceção, essa é a regra. Eu vou ter isso na grande maioria, 80% dos casos, eu vou colocar o primeiro anticonvulsivante e vou controlar. Vai ser muito fácil, porém, quando não é fácil, já virou difícil. E aí eu vou precisar mexer, trocar, associar, e é um trabalho que eu mexo com a informação do paciente. O paciente tem que me informar a frequência, informar corretamente que tipo da crise. Muitas vezes o erro foi na classificação da crise. Às vezes você me passou um relato que eu classifiquei a crise como sendo uma crise de ausência, mas quando você filmou e me mostrou, eu vi que não era de ausência, era uma crise parcial complexa. Então é melhor você filmar as crises, anotar as crises, seguir as orientações. Não teve alguma coisa, um efeito colateral, teve alguma coisa que você acha que não está bom, se comunique com o médico responsável, diga a ele, olha, ele está tendo isso, ele está tendo aquilo, mexe aqui, mexe lá, mas esse contato é necessário, principalmente nas epilepsias refratárias. E é uma relação que você precisa respeitar horários, não pode de jeito nenhum haver falha de medicamento, uso irregular é inadmissível. Mudança de dose é inadmissível pela própria família, porque existe uma interação tão grande de medicamentos, e você conseguir passar uma frequência adequada e o tipo de crise. Tem pacientes que só tem um tipo de crise, tem pacientes que tem mais de um tipo de crise. Então você saber, olha, ele não está tendo mais aquele tipo de crise, agora ele só está tendo esse tipo. Ah, então ele só está tendo esse, eu consegui controlar aquele tipo, agora eu vou tentar um medicamento que controle melhor esse. Então eu tenho que raciocinar com o que o paciente me passa. E a família é a minha grande aliada. Se vocês não tiverem, o médico não é culpado pela doença. O médico não tem culpa da doença, o médico é seu aliado contra a doença. Nós queremos o controle das crises, nós queremos a melhor qualidade de vida, do mesmo jeito que você quer o seu filho melhor, o médico também. Agora, o que acontece é que às vezes a gente parece que percebe que o paciente meio que ele acha que nós somos o vilão, como se nós fôssemos o culpado da doença. De culpa não tenho nada, eu estou aqui para ajudar. Eu não estou aqui porque eu não fiz a doença. Eu estou aqui para ajudar a tratar. E aí, se eu conseguir, uma das coisas principais que me perguntam, se eu vou tirar o remédio, quando é que ele vai estar curado. Então, assim, nos casos mais simples, onde eu coloquei o primeiro medicamento e eu logo consegui o controle das crises, eu vou usar normalmente, a maioria dos neurologistas no Brasil usa o protocolo americano. Então, nós usamos o protocolo onde a gente coloca, se eu conseguir 3 anos consecutivos, sem crises, e eu tive, no final desses 3 anos, normal, eu tenho uma chance acima de 90% de controle total sem o medicamento, e eu começo a fazer a retirada gradual. O nome cura não é muito, nós não usamos muito o nome cura, mas para vocês é cura. Quando eu coloco o seu filho sem medicamento e sem crises, para você isso é cura. Então, você entra nesse protocolo. Claro que se eu tive um paciente que foi muito difícil o controle das crises, eu vou segurar mais tempo, eu não vou tirar tão rápido o medicamento. Eu tive uma criança com crises muito difíceis, que fez um status convulsivo, que entrou em UTI, que teve crises prolongadas, porque as crises simples, elas vão durar menos de 5 minutos, mas pacientes que tiveram crises que duraram 30, 40 minutos, pacientes que tiveram crises reentrantes, quer dizer, teve uma crise, parou por pouco tempo e voltou a ter uma nova crise.
São pacientes mais graves, de uma epilepsia mais grave, então eu não vou ser tão fácil para tirar o medicamento. Pode ser que eu nem consiga tirar. Ah, mas quer dizer que eu não tenho chance de tirar o medicamento? Vamos ver. Vamos primeiro controlar as crises, esperar o tempo passar com crises controladas, acompanhar com o eletro e ver. Se eu conseguir, eu vou tentar tirar o medicamento, mas a ansiedade para a retirada do medicamento com pouco tempo de crise pode fazer tudo, perder tudo, porque na hora que você tiver uma crise volta o medicamento e volta tudo. E você zerou o seu tempo e vai ter que começar a contar o tempo totalmente do zero. Então, é importante que fique claro para as pessoas. E se eu tenho um paciente com uma epilepsia refratária, que ele tem alterações de exames de imagem, ele tem uma lisencefalia, ele tem uma polimicrogiria, ele tem uma esclerose mesial temporal, ele tem uma alteração anatômica, então o cérebro dele tem uma alteração anatômica, então provavelmente eu não vou conseguir tirar o medicamento, porque essa alteração não se desfaz, ela está lá. E se você tem um cérebro com uma porção do cérebro alterado, essa porção do cérebro vai produzir ondas cerebrais alteradas. Ele não é alterado na sua conformação, na sua anatomia. Então, se ele tem alterado a sua estrutura, mesmo que numa região, aquela região vai produzir ondas cerebrais, e ondas cerebrais alteradas, que são a origem das crises. Então, quando eu tenho um exame de imagem normal, ressonância, tomografia, eu tenho chances de fazer um controle de crises convulsivas com retirada de medicamento futuramente. Mas quando eu tenho exames de imagem alterados, com alterações anatômicas, dificilmente eu vou conseguir te retirar o medicamento. Eu vou tentar conseguir o controle das crises em uso de medicamento e mantendo esse medicamento, provavelmente para a vida inteira. Então, é necessário, porque a alteração anatômica não se desfaz. Se ele nasceu com a polimicrogiria, eu não posso desfazer isso. É uma malformação. Se ele nasceu com a lisencefalia, eu também não posso fazer isso. Não posso mudar. O cérebro dele é assim. Então, eu também não posso. E nos casos de cirurgia, quando você retira uma região, você retira, mas você retirou, você não colocou uma região normal. Houve uma ausência daquela região que foi retirada pela cirurgia, que pode ser boa se é uma região pequena, de uma área do cérebro que pode ser retirada, que não possui tantos danos. A sua retirada pode ser o caso de uma cirurgia de epilepsia, numa epilepsia refratária, pode. Só que na hora que eu retirei aquela porção do cérebro, ali não nasceu uma porção nova, normal. Ali ficou uma região com uma cicatriz, com a ausência daquela região. Então pode ser que eu consiga diminuir muito o número dos seus anticonvulsivantes, mas dificilmente eu vou tirar todos os anticonvulsivantes. Mas é uma tentativa para melhora de crises em epilepsias refratárias. Então, cirurgia de epilepsia, você precisa fazer um estudo detalhado para saber se você será beneficiado com a cirurgia da epilepsia, se pode ser realizada, se você vai ter uma redução importante do seu número de crises. Mas nunca pense que você vai fazer uma cirurgia de epilepsia e você vai parar de tomar anticonvulsivante. Você vai continuar tomando anticonvulsivante. Espero ter sido esclarecedora nesse ponto para vocês. Se gostou, vai dar um like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e fiquem de olho nos nossos próximos vídeos. Um beijo.